Fala pessoal, esse aqui é o vídeo tutorial de instalação dessa fechadura aqui, a MFR 2020V. Então, nesse vídeo você vai aprender como fazer a instalação desse tipo de fechadura, que é uma fechadura de sobrepor, em portas tanto pivotantes quanto portas de correr, que é exatamente esse cenário que eu tenho aqui. Então, se você quer aprender como fazer a instalação dela, fica aí até o final. Primeiramente, para essa instalação, você precisa saber quais os materiais são necessários para realizar a instalação dessa fechadura. E aqui comigo eu tenho uma parafusadeira, pode ser tanto uma parafusadeira quanto uma furadeira, para fazer o furo da porta. Junto com ela eu tenho aqui uma serra-copo, que vai ser de 32 mm para essa furadeira, uma chave Phillips para me auxiliar, e não necessariamente toda a instalação vou precisar, mas aqui eu tenho um formão e um martelo, porque mais para frente você vai ver que nesse cenário específico a gente vai ter que fazer um desgaste no batente, então por isso que eu tenho um martelo e um formão. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui também o meu gabarito, ele que eu vou utilizar para fazer a furação da porta. Além, é claro, saber quais produtos vem dentro da embalagem. Começando aqui por esses calços, que a gente vai utilizar em conjunto junto com essa chapa de fixação aqui para elevar o nível do nosso módulo interno. Esse batente que também vem com alguns calços, caso seja necessário, a gente vai utilizar nessa instalação, mas se a pessoa quiser deixar a instalação com um visual um pouco melhor, a gente pode utilizar essa contratesta na parede, que também já vem acompanhado dessas buchas aqui. Lembrando também, a gente tem as tags, tanto adesivas quanto tag para chaveiro, as pilhas, o imã, que vai atuar como sensor de fechamento, e todos os parafusos. Lembrando que nem todos os parafusos a gente vai utilizar, porque a gente manda a mais aqui para os mais variados cenários. Alguns parafusos não vão ser utilizados. Tudo pronto para instalação. Agora o primeiro passo é a gente pegar o nosso gabarito e fazer a demarcação aqui na porta para fazer o furo da nossa fechadura. Então aqui a gente vê que tem um puxador, a gente vai botar um pouquinho mais para cima para a fechadura não ter o risco de bater nele. A gente posiciona aqui o nosso gabarito e marca o furo central, onde a gente vai fazer a furação usando aquela serra-copo de 32 mm que a gente já viu. E aqui vai uma dica: antes de usar a serra-copo diretamente na porta, a gente fez a marcação, a gente pode usar essa broca aqui para fazer a furação total e usar ela como guia, tanto de um lado quanto do outro, para fazer a melhor furação possível. Vamos lá. Furação feita, agora a gente vai pegar o nosso módulo externo e se olhar na parte de trás dele, além do cabo de comunicação, a gente vai ter essa fita aqui dupla face. A gente pode tirar ela e colocar o cabo aqui dentro do furo que a gente fez, pressionar ela vai ficar desse jeito. Fixamos já o módulo externo, então aqui na parte de dentro da porta, na parte interna, a gente vê que o cabo está sobrando e o próximo passo seria botar essa chapa de fixação. Só que a gente tem um detalhe nessa instalação. Se a gente botar a porta fechada, a gente fechar ela totalmente, a gente vai ver que esse espelho aqui, ele é muito grande, ele é muito alto, então na hora de a gente botar o batente, a gente não vai conseguir fechar. E para isso, a gente tem essas ferramentas aqui que vêm dentro da nossa embalagem, já acompanha o produto, que são pequenos calços, para elevar o nível aqui da minha chapa de fixação. Então eu vou utilizar eles em conjunto com a minha chapa de fixação, vai ficar com essa altura aqui, que é a altura máxima, e a gente consegue, agora sim, fazer a fixação dela aqui. Bom lembrar que dentro do kit a gente tem vários tipos de parafusos, nem todos vão ser utilizados, como por exemplo, o parafuso de fixação da chapa, pode ser tanto esses pequenos aqui quanto esses maiores. Só que como a gente fez a elevação, a gente vai usar os calços para elevar a nossa chapa de fixação, a gente vai ter que usar os maiores parafusos que tem dentro da caixa. Para a gente começar a fixar a nossa chapa de fixação, a gente vai utilizar esses dois parafusos aqui, que através desses dois furos vão ser conectados lá no nosso módulo externo.
Parafusamos o nosso módulo externo com esses 2 parafusos, agora a gente vai vir com os 4 parafusos aqui na chapa de fixação. Para finalizar a porta, a gente vai colocar o nosso módulo interno aqui na nossa chapa de fixação. Então, lembrando que tem esse cabo que vem lá do módulo externo para dentro do módulo interno, a gente vai ter que encaixar ele no único encaixe que tem aqui. Só tem uma posição, não tem como errar. E agora encaixamos o nosso módulo na nossa chapa, lembrando que a chapa tem esses 2 vãos aqui, onde a gente vai colocar 2 parafusos que vão prender aqui dentro do nosso módulo. E dentro aqui do compartimento de pilhas, a gente também tem 2 parafusos que a gente precisa fixar para deixar tudo 100%. Porta finalizada, agora o que a gente precisa fazer é instalar o batente onde a porta vai trancar. Então a gente precisa fechar ela e aqui acionar o mecanismo e medir onde que fica o suficiente para ele entrar aqui dentro do nosso batente. Só que, como eu falei lá no começo do vídeo, esse cenário aqui, o espelho ele é um pouco alto, então ele acaba batendo. A gente vai ter que fazer o desgaste, ou seja, o rebaixo aqui do espelho para que a nossa lingueta entre dentro do nosso batente. Fizemos o desgaste, agora a gente vai vir com o batente no local que a gente fez o desgaste. A gente pode ver que se fechar a porta, já consegue fechar a fechadura exatamente dentro do buraco. Agora é só parafusar ele aqui, com os 4 parafusos que vem, e a nossa instalação está pronta. E tá pronta a nossa instalação. Como último passo eu vou botar o imã aqui que identifica que a porta foi fechada. E agora tá pronto, é só a gente partir para a parte de configuração dos acessos. Agora, diretamente aqui do nosso estúdio, eu vou te explicar como é que a gente configura a MFR 2020V. Lembrando que essa é uma fechadura inteligente, então ela tem 2 jeitos da gente utilizar ela. Uma é no modo standalone, ou seja, totalmente desconectada, e a outra é o modo inteligente, para fazer sinergia com toda a nossa casa inteligente. Então a gente vai ter que setar um dos 2 modos que a gente vai querer usar, então você vê aí qual que é o mais ideal para você.
Vou começar explicando como é que a gente configura ela para o modo inteligente, e para isso a gente vai precisar aqui de um hub de automação, que ela se conecta nesse hub através da tecnologia Zigbee. Então, para setar o modo inteligente, a gente vai ter que vir aqui na parte de trás da fechadura e segurar o botão de cadastro por mais ou menos 8 segundos, até ela apagar e acender a tela de novo. Ó, então, agora ela fixou, a gente vai vir com o seguinte código que eu vou deixar aí na tela para você. 987-5321-59. E a gente vai segurar o botão da engrenagem por alguns segundos até ela reiniciar. Pronto. Agora ela vai ligar novamente no modo inteligente. Agora basta a gente conectar ela ao nosso hub para finalizar. E para fazer isso é bem simples. Mais uma vez a gente vai apertar o botão de cadastro aqui na parte de trás. Vai inserir a senha de administrador padrão de fábrica, que é 1234. E confirma. Ele só vai dar uma opção, que é a 5, que é a opção de sincronia com o hub. Então a gente aperta aqui, ela vai entrar no modo de sincronismo, vai ficar piscando. É só a gente dar um clique aqui no hub, que ele também vai entrar no modo de sincronismo. Ela já apitou aqui, nosso hub já apitou aqui, então já está sincronizado. Agora ela já vai estar lá dentro do nosso aplicativo Mibo Smart, e por lá você pode alterar as senhas, fazer o cadastro das tags, fazer o cadastro das biometrias de maneira muito intuitiva. Agora, se você quer utilizar no modo standalone, sem conectividade nenhuma, a gente vai fazer o procedimento parecido. Então a gente vai pressionar aqui o botão de cadastro de novo por 8 segundos até ele apagar e acender. A gente vai inserir um código diferente que eu vou deixar aí na tela também, mas é um 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 5, 1. E pressionar por uns 5 segundos aqui o botão da engrenagem, até ela reiniciar de novo. Com ela agora no modo standalone, a gente vai ter que fazer todas as configurações manualmente direto na fechadura, pois lembrando, a gente não vai ter um hub, não vai ter interface no aplicativo para fazer isso. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a senha do administrador. Então, procedimento semelhante, a gente clica no botão de cadastro, vai botar a senha padrão de fábrica, que é 1234. Ele vai entrar no menu e a gente vai apertar a opção 0. Essa aqui muda a senha do administrador no primeiro acesso. Então a gente vai escolher uma senha nova, digita ela mais uma vez, e pronto, a gente trocou a senha padrão. Agora, a gente vai apertar o botão de menu de novo, porque eu quero configurar a minha tag. Então a gente vai botar a senha nova que eu criei e escolher a opção 2, que é para cadastro de tag. Ele vai ficar com a tela desse jeito aqui. A gente pode aproximar a tag. Cadastrou uma tag, se eu quiser cadastrar outras também, não tem problema. E finalizamos o cadastro de tag. Só a gente apertar em confirmar para sair. E por último, mas não menos importante, a gente tem o cadastro da biometria. Então, mais uma vez, a gente clica no botão de cadastro, bota a senha de administrador, e o comando para cadastrar uma biometria é o confirma. Então a gente confirma aqui mais uma vez, ele vai ficar dessa maneira aqui. Então a gente vai ter que ir posicionando o dedo de várias formas. Lembrando que ele vai pedir para colocar 5 vezes, a gente vai girando para pegar todos os ângulos do nosso dedo. E está cadastrado. Então é assim que a gente faz a instalação, configuração da MFR 2020V. Então se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E para saber mais, continue nos acompanhando. Até a próxima.